Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, nós estamos vivendo o tempo do Advento. Advento é aquele que há de vir. No Advento nós celebramos a vinda de Jesus e ficamos na ansiosa expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Como já falamos, o Advento é também um tempo de reflexão, especialmente um tempo de confissão de pecados. Por isso, hoje vamos ver o Salmo de número 32, e nesse salmo, que é um dos salmos penitenciais de Davi, Davi diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis a ti, enquanto pode ser encontrado, quando muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás por todos os lados. Infelizmente, nós somos pecadores. Isso é uma grande verdade. E por isso nós somos susceptíveis ao pecado. Não podemos nem devemos viver na prática do pecado, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos pecadores salvos pela graça. Eu creio que uma placa que todos nós poderíamos carregar bem grande no peito é em obras. E nós estamos sempre em obras, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Agora, se nós somos pecadores, nós precisamos, primeiro, de reconhecer essa condição. Algumas pessoas não reconhecem o seu pecado. Algumas pessoas sempre culpam o outro. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu fiz isso porque me fizeram isso. Bem, eu fiz, mas eu não queria fazer, mas me levaram a isso. E o que é mais interessante de tudo isso, ela foge de reconhecer a sua condição. Nós somos pecadores e nós precisamos reconhecer o nosso erro. Segundo, quando reconhecemos o nosso erro, nós precisamos confessar o nosso pecado. Algumas pessoas têm muita dificuldade em reconhecer que ela errou, reconhecer a sua parte na culpa. É uma velha frase da língua portuguesa, né? Quando um não quer, dois não brigam. Só existe uma briga quando os dois querem. E muitas vezes nós sempre jogamos toda a culpa no outro lado e nos esquecemos de que nós temos parcela nisso. Então, primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, confessar o pecado. E terceiro, pedir perdão. Esse pedido de perdão, ele é fundamental. Ou seja, não basta reconhecer que você pecou, não basta confessar que você pecou, se você não pedir perdão ao Senhor pelo seu pecado. Por isso, reconhecer o pecado, confessar o pecado, pedir perdão pelo pecado, e a partir daí vem a terceira parte: viver diferentemente daquilo em que a gente vivia. A maior idiotice que o ser humano tem é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar que elas deem resultado diferente. Para dar resultado diferente, precisamos fazer de forma diferente. E olha, quando nós olhamos no texto aqui de Salmo 32, nós vemos as consequências do pecado não confessado. A primeira, dores físicas. Davi faz questão de dizer para o Senhor que enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado, ele gera dores. Alguns dizem que são dores psicossomáticas. Podem ser, mas são dores. Quem está em pecado e não o confessa, ele vai sentir todas essas dores. Segunda coisa que a pessoa sente é um peso espiritual intenso, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é o Espírito quem nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Por isso,
Quando estamos em pecado e ainda não confessamos o nosso pecado, nós sentimos como que se a mão de Deus estivesse pesando sobre nós. E o terceiro é um peso emocional intenso, onde a gente não tem felicidade. Agora, quando confessamos os nossos pecados, aí vem o alívio. Primeiro, o perdão de Deus. E é muito claro isso no texto. O Senhor nos acolhe, é a segunda coisa, não só o perdão, mas o acolhimento. O pedido de perdão é principalmente para termos a restauração, essa restauração com Deus. E por último, a alegria. Quando confessamos os nossos pecados, nós não temos peso. O apóstolo Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que confessaram os seus pecados ao Senhor. Quando confessamos os nossos pecados, nós abrimos portas para a felicidade. Que Deus nos abençoe e que você, nesse tempo de advento, você possa estar reconhecendo a sua pecaminosidade, você possa estar confessando o seu pecado, pedindo perdão e falando: Senhor, me ajuda a viver em novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renata está com vocês e nos encontramos na quarta-feira, se Deus quiser.